Fase inicial da criação. Estamos chegando ao final. Bota aí hashtag Pintinhos. É agora. Hashtag Pintinhos. Bota lá no grupo lá do WhatsApp. Para eu saber aí que você está vendo agora. Pintinhos aí. Os pintinhos são frágeis e devem ter um acompanhamento de perto e profissional. Acompanhamento de perto e profissional. Por que tanta preocupação? Vamos lá. A fase inicial da criação, os pintinhos, a gente vai em fase inicial aí. Recomendação minha, 35 dias se sua criação é para abate, 42 dias se sua criação é postura. Então, durante esse período, a gente chama de fase inicial. Mas não é por causa da data. Dia 36 já é crescimento. Não. É porque é a fase que seu animal termina a formação interna de órgãos e de ossos. Então, tudo aquilo que foi desenvolvido dentro do ovo, que ainda não foi formado 100%, é formado na fase inicial. Existe a preocupação de você dar proteína a mais nesse período, porque é a proteína que ajuda no desenvolvimento de órgãos e ossos. Então, por isso que você tem um nível maior. Se você falha nisso na fase inicial, sua ave não vai morrer, mas ela vai produzir de forma ruim. Então, por isso que quando você tem uma criação comercial, você precisa ter um foco maior nessa fase inicial, que para mim é a fase mais importante. Climatização é o segredo. Por que é o segredo? E aí eu vou contar o primeiro segredo agora. O pintinho, até o dia 12, até o dia 20, dia 21, ele não consegue controlar a temperatura do corpo dele. Coisa que uma ave adulta consegue. Uma ave adulta, quando está muito quente, ela muda o metabolismo dela e ela tem alguns comportamentos. Tem algum comportamento em relação ao consumo de ração, comportamento em relação a posicionamento, que ela consegue resfriar o corpo dela. A mesma coisa no frio. A galinha que está num período frio do ano, ela tem alguns mecanismos fisiológicos dela e de comportamentos que faz o corpo dela aquecer. O pintinho não consegue fazer isso. Então a gente tem que dar o calor para o pintinho. Então o pintinho ali nos primeiros 5 dias, ele tem uma necessidade entre 32 e 35 graus. Então por isso que a gente bota uma fonte de calor. Essa fonte de calor não é porque a gente gosta do pintinho não, para ele ficar aquecidinho não. É porque ele não consegue mesmo. Se tiver frio ele morre. Ele não consegue controlar essa temperatura. Então a gente faz essa adaptação. Conforme for passando o tempo, eu vou diminuindo o calor que eu forneço para eles, para poderem se adaptar ao que está acontecendo aí na sua região. Se sua região é mais fria, eu vou adaptando essa temperatura até a temperatura média da minha região. Se minha região é mais quente, eu vou adaptando isso. Tem muita gente que diz, Sandra, aqui é quente. Aqui é quente, não precisa de fonte de calor não. Só que a pessoa às vezes só vê a média da temperatura. E um pintinho que nos primeiros 5 dias precisa de 32 graus, aí eu te pergunto, quando dá 2, 3 horas da manhã, você tem 32 graus aí? Bota aí, hashtag eu tenho, hashtag eu não tenho. Tem gente que diz, eu tenho, nunca ficou acordado 2 horas da manhã, a não ser cheio de merda, para saber se é quente ou se é frio. Então tem que botar um termômetro. Não é quente ou frio, a temperatura está dando aqui no celular, não. É ali embaixo, onde o pintinho fica, tem que ter um termômetro para você ver. Qual a temperatura aqui? Tá dando 25 graus. 25 graus para madrugada é quente pra caramba pra gente, ser humano. O pintinho não. Se fizer 25 graus de madrugada, você tá até suando. Calor da pele, de madrugada. 2 horas da manhã, 25 graus. Aff, Maria, que calor da peste de madrugada. Mas para o pintinho é pouco. Então você precisa ter ali uns 32 graus e depois ir reduzindo. Climatização fundamental. Isolamento é necessário por 2 coisas. A parte técnica, o isolamento
para o pintinho não receber corrente de ar. Então você precisa isolar, que não é só separar. Isolado com lona para a corrente de ar não pegar. Essa corrente de ar que vem por baixo, na altura do pintinho, normalmente é fria. Está entrando um ventinho aqui bem fraquinho aqui, mas o vento que está batendo aqui na minha nuca não é tão frio. O vento que está batendo aqui nas minhas canelas está frio pra caramba. Eu chego até incomodado aqui. Então acontece isso. O vento que vem por baixo é mais frio. Então a gente tem que isolar para essa corrente de ar, tanto de noite quanto de dia também. Certo? Mesmo que esteja fazendo calor. Segunda coisa, isolamento do ambiente. Às vezes você tem uma criação aí de pintinho, mas você tem outras galinhas. Outras galinhas já têm uma imunização de doenças e às vezes está até doente, mas ela não digo está doente, ela tem ou a bactéria, ou o vírus, ou o fungo que causa a doença, mas quando a galinha está vacinada, bem alimentada, bem tratada, ela não aflora a doença, ela segura bem, o corpo está segurando, não vai ficar doente. Mas nas fezes dela pode ter doença para galinha. No espirro dela, na baba dela, na sobra da comida dela, na sobra da água dela, vai ter a doença que o pintinho não vai segurar, não vai resistir. Ok? Então isso é importante. E um complemento aí, para quem quiser depois aí, assim que acabar essa aula, também nunca me viu na vida, vai lá no nosso canal, em algum dos nossos canais, que a gente, principalmente no canal principal, que a gente tem o acesso ao mini curso grátis, que também é gratuito, né? Você pode ir lá, se inscrever e faz. São 9 módulos lá, eu vou fazer uma atualização nesse ano, mas você vai entender tudo sobre fase inicial também de forma gratuita. Ok? Você acabou de ver um pedacinho de uma de nossas aulas que você pode ter acesso completo, inclusive com certificado, se transformar num especialista do negócio com galinha caipira. Tem link aí na descrição, clica no link, você vai ver que vai ser incrível para você, principalmente para você que está começando. Você que não entende muita coisa sobre galinha caipira, o negócio vai passar a entender. Vamos lá.